maravilhosos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Desejo Obsessivo, a nova minissérie da Netflix que estreou nessa quinta-feira, dia 13. E esse vídeo aqui é pra falar mais sobre o final e também discutir, né, algumas possibilidades e outros momentos aí que a série trouxe que deixam algumas dúvidas no ar. Enfim, vamos discutir tintim por tintim aqui nesse vídeo, ou seja, vão ter muitos spoilers, fica aí avisado. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. A gente acompanha a história do William, como ele acabou se envolvendo com a Anna, que era a namorada do seu filho, o Jay, e como com o envolvimento deles e a obsessão do William pela Anna, as coisas acabaram dando bastante errado, ocasionando ali a morte do Jay e fazendo com que essa relação não acontecesse mais, que eles se separassem. Mas o que chama atenção é que no final, né, a gente vê que a Anna, ela liga pra alguém falando que precisa dessa pessoa, e aí quando a gente vai ali pro apartamento que eles se encontravam, a gente vê que ela se encontrou na realidade com a Peg, a sua melhor amiga. E depois da morte do Jay, né, a gente até vê ali que o William, ele vai atrás da Anna, a obsessão dele continua, tanto que ele vai até atrás da Peg no trabalho, faz um maior escândalo pra falar onde que ela tá, e eles finalmente resolverem a relação, o que que vai acontecer. E aí é um momento que a Anna fala que não tem como continuar porque eles causaram muita dor, e o William questiona ela, então tudo foi em vão, né? Tudo que aconteceu foi em vão. E aí isso até vai ser um ponto de discussão aqui desse vídeo, já vamos chegar lá. E aí depois dela sair do local que seria a sua lua de mel, a gente vê ela voltando pra Londres e ligando pra alguém falando que precisava dessa pessoa, e a gente descobre que ela ligou pra Peg, né? A série traz uma dualidade fazendo parecer que era o William, só que no momento que ela se encontra com alguém é a Peg e ela vai embora, e o William, ele acaba se encontrando com uma corretora, e aí ele lê o diário dela, e aí depois a gente vê que a Anna, ela resolve ir pra terapia pra lidar com as questões que existem nela desde o seu passado. Uma coisa que eu acho que é importante falar logo de cara, né, é que a série ela é baseada num livro que se chama Damage, da Josephine Hart. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu fui procurar coisas sobre o livro, e pelo que eu pesquisei, né, o livro ele é até mais narrativo da perspectiva do próprio William, apesar da gente iniciar a série ali com a visão do William, da família e dele ser bem sucedido, em certo momento a série ela vira muito pra vida da Anna mesmo, né, então a gente acompanha muito mais a Anna, a gente vai ficando obcecado pela Anna, fazendo perguntas sobre a Anna, por que que ela esconde tantas coisas, o que que aconteceu ali com o irmão, por que que ele tirou a vida, porque existe essa obsessão na Anna. Mas esse título eu acho que é válido ressaltar, inclusive, porque a gente vê que é algo que talvez seria focado ali no trauma que vem no final, né, que a gente descobre que ela foi assediada, e não essencialmente sobre a obsessão dele. Mas isso é algo que realmente se modifica aí na tradução. Aqui no Brasil veio como Desejo Obsessivo e nos Estados Unidos como Obsession, né? É só realmente uma base, mas é interessante principalmente quando a gente tem a revelação do final, que traz uma reviravolta inclusive para a própria personagem, né? E que é esse título Damage, faz muito sentido. Como a própria série diz, né? Vamos começar do começo? Vamos seguir as regras aí? Eu acho que é muito válido eu dar primeiro uma opinião sobre o que eu acho aqui da série, antes da gente chegar nesse final e desenvolver, destrinchar ele aí, que eu sei que vocês gostam bastante, fazia um tempo que eu não trazia vídeo aqui assim pro canal, mas o fato é que assim, gente, eu não acho que é assim uma série primorosa, mas ela vem muito da criação dessas séries que deram muito certo da Netflix. Existe um público que consome esse tipo de conteúdo, como foi o caso de 365 Dias, ou aquela Sex/Life. A própria Desejo Sombrio ali no início, ela também tinha uma pegada meio assim, apesar de envolver uma investigação, o Quem Matou Sarah, enfim, são séries com tom mais novelescos, e aqui tem um certo erotismo também, né, tanto que a gente vê em alguns momentos da série que ela acaba trazendo uma vibes meio 50 tons de cinza e tal, que tem muito a ver com as regras que ela utiliza. Eu vou falar dessas regras aqui também, mas algumas coisas acabam acontecendo de uma forma, digamos assim, meio over, como mesmo a relação da Anna com o William. Tipo, a interação ali deles não é uma interação muito normal, humana, vamos colocar dessa forma, mas beleza, a gente entende
entende que também a série ela traz isso pra correr, pra você logo entender como que inicia a obsessão. Até porque eu acho que é muito válido a gente falar sobre o significado de obsessão, né? Porque a própria série, ela não vai ficar te explicando sobre isso, mas obsessão nada mais é que algo que te consome, que você quer mais daquilo, você fica obsessivo com aquela coisa. No caso, o William tem uma grande obsessão pela Ana, não precisa de uma super explicação. Mas dito tudo isso, eu também entendo a intenção da série, e eu acho que tem coisas muito preciosas e muito válidas pra gente discutir e que leva a gente para esse final, né? A primeira coisa que eu queria falar sobre, então a gente vai iniciar bem do início até algo que não foi mostrado, foi só falado pra gente na série, é sobre o assédio da Ana. Porque em certo momento, quando o William fala que queria saber algo sobre ela que nem o Jay sabia, e aí a Ana conta que o Weston, o seu irmão, ele tirou a própria vida, e depois é revelado que o que ocasionou isso foi uma tentativa de investida nela em que ela se negou. O que leva a gente até pro ponto final, quando ela tá falando ali no diário que por muito tempo existiu uma certa força que ela atraía e que ela nunca tinha feito nada pra mudar. E acaba tendo uma relação com o pai de seu namorado, que depois se torna noivo e até mesmo combinado ali deles, né? Ela fala que mesmo após casar, eles estariam ligados, conectados pra sempre. Mas é válido ressaltar pequenas coisas que a série vem trazendo pra gente. Apesar desse momento a gente ter visto a relação da Ana com o William, na realidade, né, a gente já tinha visto a Peggy em certo momento falando que a Ana sempre se envolveu em problema, ou seja, a gente vê que desde os eventos do que aconteceu com o irmão, ela sempre se envolveu em relacionamentos muito conturbados, só que ela fala que nunca tinha sido dessa forma, né, que é justamente ficar com o pai do seu próprio noivo. E eu preciso dizer uma coisa aqui pra vocês, quando teve ali a festa de noivado em que a mãe conhece o Jay e fala que ele lembra o Aston, né, ali eu falei, putz, ele vai morrer. E consecutiva à morte do Jay, cada vez mais a gente vai entendendo a Ana, como que é, vamos dizer assim, o modus dela, né? Como que ela lida com esses relacionamentos, porque a gente tá acompanhando ativamente esse com o William. Então ela sempre fugiu, ela nunca essencialmente lidou com esses relacionamentos. Por isso que o último episódio ele é tão importante, já vamos chegar lá. Mas uma das coisas que eu queria falar, que vai complementar bastante pra gente entender algumas atitudes da Ana até mesmo, é quando a mãe dela revela, depois do enterro ali do Jay, que ela sempre soube o que aconteceu com ela, que das investidas que o Weston dava ali nela, e nesse momento inclusive a história se intensifica mais ainda, porque pra mim, pelo menos, é quando a série ela pontua que ela sempre foi assediada, não foi só um momento ali que aconteceu, mas que ela sempre era assediada e em algum momento ela deu o basta dela, e esse basta acarretou, né, no próprio Weston tirar a vida. E por que eu tô me aprofundando tanto nessa questão? Porque isso também vai ser essencial para a discussão da série. Quando a gente conhece a Ana e vê a relação dela com o William, a gente vê que ela cria regras, e é o que leva a gente até pro final ali, né, quando ela fala com o psicólogo e ele fala, se regras funcionam para você, talvez seja algo que a gente pode seguir, você curte regras, e aí ela acha interessante. Já vou chegar nesse momento, mas as regras que ela cria nada mais são que regras do consentimento mesmo, né? Porque quando ela combina ali com o William, ela fala, olha, você vem quando eu quiser, quando eu te mandar mensagem, não quando você quiser. Então é uma forma da própria Ana, e aí a gente entra muito no psicológico da personagem, dela ter o controle da situação, e a gente vê ela falando ativamente isso ao longo aí da série. Ela fala sobre sempre manter o controle. A própria mãe dela, se eu não me engano, ou a Peggy, ela fala em algum momento, a Ana controlando a situação. E em vários momentos ela também externaliza que ela tá sobrevivendo à situação. Então, quando, por exemplo, o William vem falar daquela mensagem que estavam mandando ali pra ele, né, ameaçando, inclusive expor ele, a gente depois até descobre que não sabiam que era com a Ana, mas sabiam que ele possivelmente estava traindo a esposa, a Ingrid. E aí, quando a Ana convida essa pessoa pra ir ali na festa do noivado, ele até fala, o que você tá fazendo? E ela fala,
sobrevivendo, porque isso é a vida da Ana. Ela tá sempre sobrevivendo às consequências do que aconteceu. E é interessante falar sobre essa regra do consentimento, porque depois lá na frente a gente inclusive vê a Ana indo numa festa porque ela tava super mal e ela acaba encontrando com o cara. E é interessante que a série até trabalha cenas muito similares das quais ela tinha com o William, só que ali ela não tinha concedido, então acaba se tornando algo da violência pela violência, né? Tanto que a gente vê que ela sai da situação, depois dá até um tapaço, pra mim foi até uma porrada ali na cara do cara e tudo mais. Então é muito legal a série trabalhar esses paralelos também, do que mesmo um sexo mais violento ali que ela tinha com o William, mas ainda assim havia a concessão, diferente do que era com o irmão. O cara ali da festa se assemelha ao irmão, então é um assédio, um abuso. Então é por isso que eu falo, a série ela traz discussões que eu acho que são importantes aí de prestar atenção. E aí por isso eu também volto quando a mãe fala que sabia de tudo que estava acontecendo. E é interessante, porque, gente, eu achei essa cena fortíssima, quando ela fala que sabia sim o que estava acontecendo, mas que ela nunca tinha feito nada para impedir, porque ela disse que ele estava confuso e com medo, e a Ana grita, né, falando, eu também estava confusa e com medo. Então, a série, ela também te coloca numa posição de ver como a sociedade culpabiliza muito a mulher. É lógico, o William também tem suas consequências, mas a série narrativamente até brinca com isso, né? Em vários momentos eu ficava assim, meu, a culpa tá indo toda pra Ana, sabe? Sendo que sim, beleza, ela devia ali a fidelidade ao Jay, mas a gente tinha aqui uma situação em que o cara não só traía sua esposa, mas também traía o seu filho, sabe? E é interessante falar isso porque a gente tem a Ana como uma pessoa que geralmente falam que não é a vítima perfeita, né? Eu trago isso porque recentemente eu até ouvi no podcast do Chico Felitti, né, que ele falou no ateliê sobre o que é a vítima perfeita, né? O que o judiciário considera da vítima perfeita. E a Ana, ela é exatamente o oposto disso, né? Ela também tá traindo, mas isso não quer dizer que ela não foi uma vítima. Então ela foi sim vítima do Weston e isso acarretou em certos distúrbios que ela nunca lidou, que a gente inclusive vê ali no final, mas o William, ele vem ali mais como uma parte obsessiva, até porque quando eles fazem a construção do William, a gente vê que ele é um cara assim, que ele tem a vida perfeita, o casamento não tá ruim, né, tipo assim, tem até momentos que a própria esposa fala assim, ah, você coloca um médico, cirurgião e uma advogada junto e o tempo que sobra é muito pouco, a gente até vê algumas cenas deles ali no computador, mas a construção inicial da série a gente vê como uma família que se dá muito bem. Eles têm até ali as suas relações, né, no momento que ela quer comemorar, porque ele faz aquela cirurgia de gêmeos siameses super bem sucedida, né? Eu até fui pesquisar para ver se a série ela não estava querendo fazer uma analogia, né, de mentes conectadas de alguma forma, mas não, era só pra mostrar o quão foda realmente ele era, porque no final das contas é de fato uma cirurgia muito difícil, né, principalmente manter aquelas duas vidas e como o próprio noticiário fala, né, com que eles vivam normalmente. Então assim, eles fazem a construção e o que ele põe tudo a perder é puramente pela obsessão dele. E é aí que a gente chega, inclusive, no ponto de discussão deles ali quando a Ana decide ir pra lua de mel sem o seu marido, né, porque afinal havia falecido. E a partir daí eu acho que a série ela brilha muito, né. O último episódio, de uma forma geral, é quando você entende toda a intenção da série. É lógico, ela super me instigou. Ai, por que essa obsessão existe? Como que é isso? Essa mulher, tipo, seria tipo aquelas mulheres fatais. Sabia que não ia ser essencialmente algo desenvolvido nesse sentido, mas a gente vê que a mensagem, tudo, é muito bem traduzido no final aí do quarto episódio da minissérie. E aí, quando a gente chega nesse momento que ela vai pra essa lua de mel, a gente até vê que ela teria a outra pessoa que ela iria supostamente seduzir, né? E é interessante porque a gente vê o cara super interessado, né? O David, quando ela tá ali na piscina, a forma que eles conversam, né? Também ali, dá a entender que daria certa, né? Essa investida nela, até que chega a sua esposa, a Lynette, e aí muda tudo. Você vê que ele até muda, assim, a linguagem corporal, sabe?
sabe, dele, de essa é minha esposa e tal. E a própria Ana fica meio tipo, ai, sabe? Aí tem aquela situação do cara da festa, né, que eu até falei sobre as similaridades com a relação do William. E aí a gente vê finalmente a Ana e o William conversando. E aí, gente, eu acho interessantíssimo, porque é mais uma vez a série trazendo mais conceitos que ela acaba trabalhando, né? Porque a própria Ana fala que eles ocasionaram muita dor, né? Tanto que até aquele no momento do David, a gente já vê ela não querendo mais, sabe, a situação. Ela até poderia querer, porque a gente viu até então que não era um problema ela se envolver com caras casados. Aparentemente, antes das cenas que a gente não viu, a gente só vê a Peggy falando isso, e a gente vê ela falando que ela teve relacionamentos conturbados, muito provavelmente podia ter envolvimento também de outro cara casado, essas coisas e tal. E aí, quando a gente tem o momento da morte do Jay, que eu acho que é algo que é válido a gente discutir mais a fundo, porque primeiro, o Jay é o primeiro cara que supostamente ela teria uma vida ao lado ali com ele, que ela de fato ficou noivo. O que dá a entender da série é que ela não essencialmente ficou noiva dos outros caras antes, e ela fala que o Jay também trazia um senso de normalidade para ela. Então, dentro dessas forças que ela não conseguia se afastar, né, ou fazer algo para mudar, o Jay vinha como seria a minha vida se eu não fosse tão damaged, né? Que inclusive vem aí do nome original do livro. Então, nesse momento, a gente já vê que ela tem algumas modificações de comportamento, né? Em alguns momentos. E aí é interessante porque ela fala que o que eles fizeram causou muita dor. E ele fala, mas se a gente também não continuar, tudo isso foi em vão. E eu acho que a série, com muito pouco, te traz uma percepção que, de fato, traição é isso, é por muito pouco. Quando a gente tem a cena, inclusive, da Ingrid falando com ele no momento ali do enterro do Jay, ela fala, o que você acha que ia sair dessa relação? Era o seu filho, sabe? Ela até se coloca numa posição que ela fala assim, a minha força de superar tudo isso é de ver o quão pouco eu me tornei pra você. E ele realmente, assim, não tá ligando pra ela, não tá ligando pra nada. Então, sim, a própria série responde pra gente, a traição vale muito pouco. Destruiu o que ele mesmo fala, minha vida sempre seguiu um rumo e agora ele tá completamente sem rumo. E aí leva a gente, inclusive, pra cena final ali no apartamento. Porque nesse momento que eles conversam, a Ana, ela põe um ponto final, fala que a relação não vai poder acontecer. E eu acho muito válido ressaltar o quão cíclico é o dano de um no outro, né? Porque aqui, na conversa com a mãe, a própria mãe, ela fala, Ana, não se vá, eu não vou conseguir viver sozinha. Mas ela vive sozinha a partir dos atos de não ter impedido o que aconteceu com a Ana e ela viver esse trauma. Da mesma forma que o envolvimento da Ana com a família ali, do William, do Jay e tudo mais, ocasionou muita dor. Então a gente vê como que a dor de um trauma vai passando de um a outro. Mas lógico, né? Cada situação é uma situação. O próprio William, ele não foi vítima de algo que ele não queria fazer diferente da Ana, né? E também por conta da isenção da própria mãe. Acho que é muito válido pontuar isso para também a gente não entrar em áreas muito abertas aí de interpretação. Mas o que eu quero dizer é como um dano leva ao outro e vai danificando em cadeia, né? E a gente vê essas mortes, elas sendo os pontos definitivos para o encaminhamento desses personagens. E é muito válido falar também, né, como ela sempre fugiu, como ela nunca lidou realmente com as situações. A gente viu isso com o Jay também, ela não queria lidar com a situação do que tinha acontecido. E aí, né, a gente chega para o momento final em que a Ana, ela liga ali pra Peggy falando que ela precisa sim mudar as coisas da vida dela e que ela não conseguiria fazer sozinha, mas que ela também não podia morar mais com a mãe dela. Então dá a entender que talvez elas morem juntas, algo assim, porque a Peggy realmente é uma relação boa que ela tem. É uma pessoa que ela confia, a única pessoa na realidade que confia e conhece a fundo quem é a Ana. Mas, que nem eu falei, né, a série inicialmente ela dá a entender que ela ligou pro William e que eles iam ficar bem, e no final ele dá de cara ali com uma corretora. E aí a gente vê uma cena dele numa poltrona tomando vinho e lendo o diário da Ana. Isso pra mim, gente, deixa muito claro que assim, primeiro que o William, ele ainda tá lidando com a obsessão dele, ou seja, ele comprou aquele apartamento, sabe? Ele fez algo muito similar com o hotel ali em Paris. Ele pediu essencialmente o quarto 10, ele ficou procurando
cheirando o cheiro dela ali. É uma cena bem assim do obsessivo mesmo, sabe? Eu acho que essa cena ela é bem forte, inclusive, que a série traz. E ao ler o diário, ela até chegou a escrever que ela seria dele pra sempre. Só que é muito válido a gente reparar que esse texto tá no passado, porque ela fala, eu estou prestes a me casar. Então ela escreveu isso antes dos eventos do Jay, em que de fato ela iria ter uma convivência com o William e que eles teriam essa relação do combinado deles de, ok, ela seria casada, ela estaria pra sempre na vida deles e que esse combinado continuaria de forma diferente, mas ao mesmo tempo igual, que ela até fala isso em certo momento, né? Ah, tudo vai mudar, mas tudo também vai ser igual. E aí a gente vê que o ato da mudança dela é justamente procurar ajuda, não só falar pra Peggy que ela precisa lidar com a situação, mas ir num terapeuta. E aí é interessante porque assim, esse final, ele realmente é um final muito aberto e vai a interpretação que você quer. Eu vejo dois possíveis caminhos aí pra gente seguir nesse final. A que eu mais acredito, tendo com base em tudo que eu falei aqui no vídeo, né, é que quando ele pergunta sobre as regras, né, que ela fala, eu nunca fiz terapia, eu começo do começo, aí ele falou, se regras forem melhor pra você, pode ser sim, não tem essencialmente uma regra, mas você quer seguir essas regras? E ela fala, interessante. E aí, a série, ela faz os atores terem uma afeição de como se o psicólogo fosse o próximo cara que ela iria se envolver. Mas, ao mesmo tempo, me passa uma sensação de que ela se vê numa posição contrária, porque ela sempre foi a pessoa que fez as regras, e aqui ela contaria a perspectiva dela, a história dela, as regras do psicólogo. Então foi quase como ela se visse no papel em que ela colocava aqueles homens, em que ela que tinha que respeitar as regras. Mas lógico, também com a possibilidade do psicólogo ser o próximo a seguir as regras delas. No final, a série ela faz uma grande analogia do que a própria personagem vem falando pra gente, aprender a amar as perguntas. E aí ela é amplamente interpretativa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série? Qual que foi a sua interpretação do final? Você acha que o Magic é uma próxima relação amorosa ou ela se viu nessa posição contrária de quem faz as regras? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!